Talvez investir não seja para você. Você já parou para pensar nisso? O que é investimento? O investimento é você guardar um determinado recurso pensando no futuro, pensando no seu eu de daqui a alguns anos. Certamente você já ouviu a afirmativa de que talvez em alguns anos nós não possamos, a nossa geração não possa vir a se aposentar pelo INSS. Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar, em alguma matéria, em alguma reportagem. E a verdade é que realmente isso pode acontecer. Eu sou advogado, eu sou Arne Fermalho, advogado militante na área de servidores públicos, de aposentadoria, direito previdenciário, e eu lido com isso todo dia. O INSS é uma verdadeira máquina de negar pedidos. Não obstante, ontem mesmo eu estava trabalhando em um caso em que um dos meus clientes, em abril, precisava de uma medida judicial de urgência. Para que essa medida judicial? Essa medida judicial era uma medida judicial necessária para assegurar a internação desse meu cliente, que dependia do SUS, lamentavelmente. E o que é que isso tem de importante para nós? Isso tem de importante porque a medida liminar lá em abril foi negada. E esse meu paciente esse meu cliente, ele vem sofrendo desde então pela ausência dessa internação. Ontem, o Ministério Público, ao verificar o nosso processo, ele vem dar um parecer dizendo que a internação ela é urgente, mas a Justiça, infelizmente, negou. E é importante que nós utilizemos o que a gente tem à nossa disposição, que é o conhecimento. Para quê? Nós venhamos utilizar o nosso conhecimento para podermos utilizarmos de investimentos, de estratégias que venham multiplicar o nosso patrimônio para que nós possamos estar numa situação melhor previdenciária, ter um convênio de saúde para que nós possamos não depender do SUS e assim termos uma melhor qualidade de vida. É isso que eu almejo para mim, para minha família e que eu também desejo para você. Então, eu quero dizer para você, talvez investimento não seja para você. Por quê? Porque investimento, querido, demanda tempo, demanda a percepção de querer um futuro melhor, também demanda a insistência, porque você vai comprar um determinado ativo hoje, ele vai cair amanhã, mas aquele ativo vai seguir na frente tendo valorizações. Eu quero contar para você o que aconteceu comigo. Eu não sou um baita investidor, eu não comecei a investir há muitos anos, eu não sou rico, longe de mim disso. Mas quero falar para você, lá em 2022, eu vou contar essa história para vocês, eu conheci o Bitcoin. Né? Só que naquela época, assim como a maioria das pessoas, eu achava que o Bitcoin era uma mágica, que eu ia colocar ali R$ 100 e que ele ia se transformar em muito dinheiro. De fato, algumas pessoas até fizeram isso e conseguiram transformar R$ 100, R$ 1.000 em muito dinheiro. O grande detalhe é, não se transformou em muito dinheiro de uma hora para outra. Não. Se transformou em muito dinheiro com o passar do tempo. Então, o principal ingrediente do investimento é o tempo. E você está disposto a, a correr esse tempo, a aguardar esse tempo? Em 2022 eu comprei Bitcoin pela primeira vez. Porém, eu achava que o investimento, Bitcoin, era só pegar o dinheiro, comprar e aquilo se multiplicaria de forma rápida. O que aconteceu? Na época eu investi R$ 600. Era o que eu tinha, comprei de Bitcoin ali. E eu vi aqueles meus R$ 600 se transformarem em algo em torno de 350, R$ 400. Passou-se ali um tempo, devido a eu ter perdido, né, esse recurso, eu fui lá, saquei e deixei R$ 150 ali em 2022. Tá? E nunca mais fui atrás desse dinheiro. Até que passou-se 2023, chegou-se 2024. E em 2024, eu tive uma necessidade, né? Estava apertado com uma determinada conta e disse, rapaz, eu tinha um dinheiro ali guardado. E aqueles R$ 150 que ficou ali no aplicativo, que eu já tinha esquecido, quando eu abri a conta lá, eu vi que os 150 tinham se transformado em quase R$ 700 no decorrer dos 2 anos. Isso me deu aquele estalo, né? De que eu poderia, quem sabe, fazer isso numa escala maior. Né? Mas aí aprendi a minha primeira grande lição no mundo do investimento, que foi investir sem considerar o tempo, esperando retornos rápidos, é uma loucura. Então você precisa, querido, você precisa considerar o tempo. Não existirá retornos expressivos no curto prazo. Resumindo a história,
Em dezembro de 24 eu comecei a estudar e a me apaixonar pelo Bitcoin. Comecei a comprar criptomoedas e hoje a minha carteira de Bitcoin está com a valorização de quase 20%. A minha carteira de investimentos no Ethereum está em 59%, isso em um ano. Mais para frente nós vamos estudar a respeito dos ciclos das criptomoedas, a respeito do ciclo do Bitcoin, dos investimentos, do mercado como um todo, e você vai entender que nem sempre nós vamos ter alta, nem sempre nós vamos ter baixa. Mas se você deixar ali seu investimento correr por um determinado tempo, você vai ver que os resultados podem ser incríveis. Tá? Imagina que se um ano seu investimento, como o meu investimento em Ethereum está subindo 59%, ele tem capacidade de chegar até mais. No ano seguinte, isso pode dar uma baixada, mas no ano de 2027 tende a voltar a subir e com o passar do tempo você vai vendo seu investimento retornar não 59%, mas 100%, 200%, 300%. Então o tempo é muito importante. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu vou botar na tela do celular, aqui você vai acompanhando comigo, tá? Nós vamos fazer um pequeno exercício para finalizar esse vídeo de hoje, onde eu vou utilizar a carteira, o simulador de juros compostos do Investidor 10. Não sei se dá para ver, mas você vai acompanhar na tela. Eu vou colocar aqui que você vai iniciar com R$0. Imagina que você está iniciando hoje com R$0. Nós vamos, no nosso primeiro vídeo, nós vimos que o seu dinheiro, ele trabalha por você. E ele é remunerado por isso. E essa remuneração ocorre com base no CDI. Então nós vamos utilizar aqui na carteira do Investidor 10 a seguinte questão, em que nós vamos colocar que você hoje não tem nada, você vai começar a investir R$500 por mês a uma taxa de 14,9%. Tá? Então o aporte mensal será de R$500, tá? E nós vamos calcular quanto você vai ter, né, de rendimento com o passar do tempo, né, e como você vai poder fazer para obter esse crescimento. Então, imagine que você vai investir R$500, é o que a gente vai investir aqui no canal. Mais para frente, eu vou trazer aqui, você vai acompanhar comigo, todo mês eu investindo R$500 na minha carteira de ações. Eu já tenho uma carteira de criptomoedas, já tenho renda fixa, mas eu vou abrir para vocês como eu invisto em ações. E eu invisto R$500 por mês, para você ver que dá para começar com pouco, porque eu estou começando com pouco. E nós vamos mostrar que dá para ter aí resultados. Então, eu vou colocar aqui que nós vamos investir por 15 anos. Tá? Então, a calculadora, ela vai nos mostrar, ela vai calcular para a gente, tá pedindo para eu colocar aqui um valor inicial, eu vou botar que eu já tinha R$100 aqui na minha conta. Tá? Então, a calculadora, ela vai calcular para nós e você vai ver o seguinte, se você investir R$500 por 15 anos, tá? Você vai sair de um patrimônio de zero hoje, tá? Para um patrimônio de R$302 mil. Sendo que dos R$302 mil, você não colocou R$302 mil. Você somente aportou R$90.100. Os outros R$212.705 vieram de juros que o seu dinheiro rendeu para você. Então você consegue entender e verificar que, nesse caso aqui, os juros, ou seja, a remuneração do seu dinheiro é muito maior do que o que você colocou de fato. No primeiro vídeo a gente falou o seguinte, que é preciso que você entenda que no mundo dos investimentos, você tem que aportar, você tem que juntar, mas o seu dinheiro tem que trabalhar e juntar. Então imagina que nós temos uma caixa e você está lançando ali todo mês uma notinha de 100. Porém, o seu dinheiro também, trabalhando, você está jogando outra quantidade de dinheiro e essa soma vai fazer você chegar num lugar muito maior. Então, queridos, muito obrigado pela sua presença aqui até hoje, tá? Nesse nosso segundo vídeo aqui no canal. Nós estamos trabalhando para melhorar cada vez mais para você. Tudo bem? Vamos junto, vamos construir riqueza. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar a gente. Vamos lá?